87, 89, 90, 91, 92 e 93. As 6 vitórias de Ayrton Senna em Mônaco, no GP de Mônaco da Fórmula 1. Senna é, até hoje, o rei de Mônaco. Com 6 vitórias no GP de Mônaco, ele detém esse recorde que perdura aí por 30 anos, mesmo após a sua morte. Para você ter uma ideia, os pilotos que mais se aproximaram desse incrível recorde de 6 vitórias em Mônaco foram Graham Hill com 5 vitórias, Michael Schumacher também com 5 vitórias, Alain Prost com 4 vitórias, Stirling Moss, Jack Stewart, Nico Rosberg e Lewis Hamilton com 3 vitórias cada um, e Alonso Verstappen com 2 vitórias. Veja como esse recorde é impressionante. Em 30 anos, e também ao longo de toda a história da Fórmula 1, ninguém conseguiu ter as mesmas 6 vitórias de Ayrton Senna no GP de Mônaco. Além disso, Senna poderia ter tido mais 2 vitórias aí na sua conta. O GP de 1984, quando o jovem Senna estreava na Fórmula 1 e quando ele vinha fazendo uma corrida ali de recuperação, passando todos os pilotos, grandes nomes como Niki Lauda e entre outros, na chuva, ele chegou a estar na segunda posição, aí ele ia passar o Alain Prost, que estava em primeiro, com aquela chuva danada. A FIA decidiu o quê? Interromper a prova no meio, né, por questões de segurança, por conta da chuva forte, e aí evitou que Senna vencesse, que Senna ultrapassasse o Prost, aí o estreante Senna, ultrapassasse o veterano Alain Prost, e aí não houve essa vitória, né? Infelizmente não houve, mas um detalhe importante é que, por conta dessa interrupção antecipada da prova, só valeram metade dos pontos desse GP. Então, na época, o vencedor levava 9 pontos e acabou levando 4,5 pontos apenas. Então foram menos 4,5 pontos para o Prost, né? E, ao final da temporada, ele perdeu o título para o Niki Lauda por meio ponto apenas. Olha só, se o GP tivesse se mantido até o final, mesmo que Senna tivesse ultrapassado o Prost e vencido a prova, e Prost em segundo, Senna levaria 9 e o Prost levaria 6. E aí, 6 é 1,5 ponto a mais do que os 4,5 que o Prost marcou, e ele seria campeão do mundo. Veja só. E a segunda vitória perdida aí foi em 1988, quando Senna e Prost dividiam a McLaren Honda, e Senna estava na corrida, já tinha aberto mais de 50 segundos sobre Prost em segundo lugar, e aí ele decidiu que ia abrir cada vez mais vantagem a ponto de dar uma volta sobre o francês. A expectativa dele era, colocando uma volta sobre Alain Prost, ele ia dar aquela lapada, né, psicológica e que ia derrubar o Prost ao longo para o resto da temporada. Ele tentou fazer isso e acabou se desconcentrando e bateu na entrada do túnel, acabou abandonando o GP na liderança com uma vantagem larguíssima, né, sobre Alain Prost. Se essas duas vitórias hipotéticas tivessem acontecido, ele teria 8 vitórias em Mônaco. Olha só, 6 já são impressionantes, mas imagine só 8 vitórias no GP de Mônaco. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e deixe seu curtir aqui no vídeo, ele ajuda muito aqui no nosso trabalho. Mas por que esse recorde é tão impressionante assim? O recorde de 6 vitórias, o rei de Mônaco para Ayrton Senna. Primeiro que Mônaco privilegia o talento do piloto. Então, para você ser rápido ali, normalmente você precisa ser muito talentoso. Por quê? Talentoso no seguinte sentido: o que é difícil numa pilotagem? É você manter a precisão e a concentração volta a volta, curva a curva, sem errar. E lá, os guarda-reios estão muito próximos dos pilotos. É quase um kart indoor de shopping, onde tem muitas barreiras de acrílico ali. E para você ser rápido, você precisa passar triscando na barreira de acrílicos. Mas não pode bater, não pode bater ao ponto de quebrar uma suspensão, então você rodar e sair da pista. Essa é a grande dificuldade. Um piloto precisa ter essas duas capacidades muito elevadas de precisão e concentração, algo que Senna tinha de sobra. Além disso, as diferenças de carro são minimizadas num circuito assim tão travadinho como o Mônaco. Por quê? Porque a aerodinâmica não faz assim tanta diferença num circuito muito travado. Vou explicar mais ou menos como funciona a aerodinâmica de equipes de ponta, né? As equipes de ponta se tornam, claro, mais competitivas, porque tem melhores aerodinamicistas. Então, os estudos levam a que um carro, que em teoria, se você coloca muita asa, ele não vai andar bem de reta. Se você coloca pouca asa para andar bem de reta, ele não vai andar bem nas curvas. Então, os aerodinamicistas, eles trabalham para você colocar o máximo de asa possível, mas que continue tendo boa velocidade em reta. E o inverso, né?
tenha o mínimo de asa possível e que consiga ter boas velocidades em curvas. Esse estudo aí, ele acaba acontecendo com mais eficiência nas equipes grandes, e as equipes menores não. Só que em Mônaco, como não tem grandes retas nem curvas de alta, você não precisa desse desempenho, esse equilíbrio, né, esse compromisso de desempenho entre curvas e retas. Logo, se todas as equipes vão lá e colocam um downforce máximo. Então, Mônaco é único, né, no calendário porque não tem retas nem curvas de alta. Então, todas com o mesmo downforce máximo, ou seja, a diferença de carro ela diminui entre as equipes grandes e pequenas. Então, veja só, como eu mencionei aqui, 84 Senna na chuva, estreante, né, deu um show em pista molhada, entre outras situações aí, e que Senna fazia a diferença. Agora, pare para pensar, quantas vitórias Senna teria se ele ainda estivesse vivo, se ele não tivesse nos deixado em 1º de maio de 1994 no GP de Imola, na Itália? Eu quero saber a sua opinião. Quantas vitórias Senna teria? Deixa aqui nos comentários. Eu também quero apresentar para você o nosso clube de membros aqui do canal. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e torne-se aqui um membro, né, contribuinte com o canal. Então, por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a vídeos exclusivos, inclusive o meu curso de pilotagem de kart online com mais de 10 horas de duração. Eu sou Alexandre Odo, piloto de kart profissional, 10 vezes campeão de kart, Faerj CBA, e por esse vídeo é isso. Meu muito obrigado por sua atenção e até a próxima!